Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer uma fantasia da Moana, tá? Uma inspiração aí na personagem. Vou trazer aqui para vocês um modelinho que a minha netinha me pediu. Ela tem a idade de 5 anos, tá? Mas, olha só, eu vou deixar na descrição desse vídeo uma tabela que eu uso muito para peças infantis, caso você queira fazer menor ou também maior, tá? Basta você ter a medida da cintura da criança, basta ter a medida da altura do ombro até a cava, tá? Para você estar fazendo a medida do busto, tá? Circular, mas a gente vai descontar porque tem a amarração. Então, assim, gente, é uma peça bem simples, bem fácil, bem rápida de produzir. Eu acredito que vocês vão gostar bastante, tá? Nessa aula, a gente vai aprender o cropped. E na próxima aula, eu vou estar ensinando a saia. A gente vai fazer duas aulinhas separadas. Então, se você é novo por aqui, eu peço, ative o sininho, se inscreva no canal, para quando surgir a aula da sainha, que não vai demorar, você receber aí a notificação para poder fazer, ou para sua filha, para sua netinha, ou para sua sobrinha, quem sabe até adulto, tá, gente? Como a gente está trabalhando com medidas da fita métrica, dá para você fazer em qualquer tamanho essa peça. Vou estar trabalhando com linha raiz nessas cores, você pode mudar. Eu queria muito fazer com a marrom, porém eu não tenho, minha cor marrom acabou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir pela cor preta, tá? Da linha raiz. Mas como o preto eu vou usar bem pouquinho, vocês vão ver que não é muita coisa, tá? A gente vai usar muito essas duas cores, ó. Eu separei um cone de cada para fazer essa peça. Eu acredito que vai dar suficiente para fazer a sainha e também o cropped. Por quê? Porque a cor que eu mais vou gastar serão essas duas. A preta a gente vai usar bem pouquinho, tá? Vai usar mais dessa. Se for fazer tamanho maior, eu acredito que você precisa ter dois cones dessas duas cores aqui e uma da preta, tá? For fazer adulto também, eu acredito que dois novelinhos são suficientes para adulto. Pode ser substituído por outro fio da sua preferência, desde que não ultrapasse um tex de 300, senão a peça fica grosseira, tá? A linha Raíssa, gente, ela tem tecnologia reset. Por mais que eu vou fazer uma peça infantil, ela não vai esquentar, ela não vai pinicar a criança, tá? É uma linha adequada. Ela é 100% polipropileno. Essa cor aqui é a abóbora 048, possui o tex de 288, tá? Tem toda a descrição dela aqui. Fio muito macio e sedoso, que você pode comprar também pelo site www.raiza.com.br e usando o meu cupom ERICA você ganha 10% de desconto. Vou deixar também tudo anotadinho isso na descrição desse vídeo. Também as minhas redes sociais, o meu grupo no WhatsApp, para quem gosta, tá? Todas as minhas redes sociais estou como Erica Live, pronuncia live, mas escreve live, tá, gente? Então é igualzinho tá aqui no YouTube, eu tô no Instagram, eu tô no TikTok, eu tô no Facebook. Então quem quiser me acompanhar é fácil de me encontrar, tá? Postou, quer me marcar para mim poder ter o prazer de conhecer o seu trabalho? Nossa, eu ficarei agradecida, encantada em poder aí contribuir, repostar o seu trabalho, tá? Será um prazer. Então, passadas essas informações, a gente vai dar início agora à nossa aula. Olha só, pessoal, então você vai precisar tirar a medida da circunferência do busto aí da criança. A minha netinha tem 50 centímetros, tá? De busto, ela é bem magrinha. Então, isso pode variar, vai fazer 5 anos. Mas se a criança for mais cheinha, ou se estiver fazendo para adulto, dá para fazer adulto tranquilamente, basta tirar a medida do seu busto. A gente vai trabalhar e vai descontar a parte de trás aqui de 10 a 15 centímetros, tá? Eu vou descontar 10 centímetros para fazer para ela, porque ele é trançado, aí fica bonito, fica aquela abertura trançada nas costas, certo?
A gente vai trabalhar aqui essa parte todinha, aí depois a gente vai trabalhar com diminuições até chegar aqui, ó, no pescoço, que é para amarrar aqui no pescoço, certo? Então vamos lá, vamos começar que vocês vão ver que é fácil. Pode fazer adulto tranquilamente, pode fazer com uma bebezinha? Pode, desde que você tire essa medida aqui e desconta um pouquinho, dá para fazer tranquilo, tá, gente? É a mesma receita, o mesmo padrão, que muda é só a medida aqui, tirada pela fita métrica. Olha só, pessoal, para a gente iniciar, a gente vai iniciar com o famoso quadradinho da vovó. Eu tô trabalhando, gente, com a agulha de número 3 milímetros, tá? Meu ponto é apertado. Pode trabalhar com a agulha 2, 1,75 tranquilamente, 2,5, tá? Eu trabalho com a 3 devido à tensão do meu ponto. Se eu trabalho com a 2, fica muito pequenininho e fica engarranchando, sabe? É só tensão de ponto, mas você é livre para usar aí a agulha menor tranquilamente. Aqui a gente vai dar uma laçada do anel mágico, fechou aqui com uma correntinha, vou fazer mais duas para dar a altura de um ponto alto, e dentro aqui desse meu anel eu vou colocar mais 2 pontinhos altos. Se você quiser fazer esse quadradinho com 4 pontos, pode também. Duas correntes de separação, vou novamente aqui trabalhar mais 3 pontos. A gente vai repetir esse processo por 4 vezes. Já fiz duas. Agora eu faço duas correntes de separação novamente, 3 pontos altos dentro do anel mágico aqui. Ficando assim, mais duas correntes de separação e vou fazer pela última vez aqui os 3 pontos altos dentro do anel mágico. Ó, vou puxar um pouco aqui para facilitar para mim. Feito aqui os seus 3 pontinhos altos, ou se você preferiu 4, você vai fazer duas correntinhas, vai puxar o fio aqui do anel, tá? Para fechar, para não ter perigo aí de soltar. E você vai vir aqui na terceira correntinha, ó, fechar com um ponto baixíssimo, ó, dessa forma. Opa, peraí que o meu escapuliu. Vai caminhar aqui entre os pontos com ponto baixíssimo. E aqui agora você vai subir 3 correntes novamente para dar altura de um ponto alto. Vai repetir os 3 pontinhos altos. Se você fez com 4, repete aí com 4. Vou fazer somente duas correntinhas aqui dentro do espaço, e no mesmo espaço eu repito os 3 pontos altos. A gente vai ficar com o leque. É bem facinho, gente, o quadradinho da vovó, mas tem quem é iniciante, ó, faz uma corrente só de separação. Quem é iniciante tem dificuldade, então por isso a gente grava as carreiras bem certinha para não a pessoa não ficar com confusão, tá? Duas correntes no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Em cada espacinho desse, então, você vai ficar com um leque de 3 pontinhos altos separados por duas correntinhas. Ó, novamente, vem no próximo e trabalha aqui os 3 pontinhos altos, duas correntinhas e mais 3 pontinhos altos. Feito isso, uma corrente de separação. Vai verificando aí. Ó, já tô chegando no final, tá? Esse é o meu último leque que eu vou trabalhar aqui do meu quadrado para finalizar. Duas correntinhas. Vou concluir os 3 pontinhos altos aqui. Vou fazer aqui uma correntinha e vou vir aqui, ó, em cima do pontinho aqui da corrente e fechar com ponto baixíssimo. Faz uma corrente, corta o fio. A gente vai fazer essas duas carreirinhas somente. E aqui, pessoal, ó, se você for fazer adulto, eu vou sugerir que você repita mais uma carreira, tá? Caminha aqui
e vai trabalhando, ó, dentro do leque é leque, na onde a gente fez uma correntinha, é o bloquinho de 3 pontinhos altos, tá? Você repete isso aqui para ficar maior. Como é para criança, 2 carreirinhas é suficiente. E aqui agora, eu já arremato essa ponta, ó, vou te ensinar como arrematar. Você vai vir aqui dentro, entre os pontos, puxando esse fio, e você vem trazendo ele aqui, ó, entre os próprios pontos que você trabalhou, ó, vai descendo ele, ó. Eu gosto já de ir fazendo as minhas peças, tá? E arrematando elas, ó. Dessa forma. Aqui você puxa bem puxadinho, já pode juntar aqui, ó. Desta forma. Eu dou 3 nozinhos para ficar bem seguro. Aqui eu vou cortar esse excesso. E aqui agora, ó, você vai pegar o isqueiro, ó, e vai queimar. Ó, apertou bem, não vai machucar a criança nem nada. A gente tem um quadradinho desse pronto. Eu fiz um total de 7 a 8 quadradinhos nessa cor, tá? Pode ir fazendo, se for infantil, você pode ir fazendo assim os quadradinhos, ó. E se quiser ir medindo para ver o tamanho que ele vai ficar, ó. Beleza, ó, o meu ficou com 6 centímetros, tá, pessoal? Então, aqui fez esse processo, reserva. Aí a gente vai começar na cor preta. Olha só, com a cor preta, a gente amarra aqui dentro desse leque, pode ser qualquer leque, tá, gente? Ó, amarra o teu fio para que ele não solte. Dá um nozinho aí que ele vai ficar seguro. Depois a gente vai arrematar ele também, tá? Aí você vai começar o leque aqui novamente, ó. 1, 2, 3 para dar altura de um ponto. E mais 2 pontinhos altos aqui dentro, ó. 2 correntes de separação e torna a repetir os 3 pontinhos altos aqui dentro, ó. Faço uma corrente de separação, venho aqui no próximo, onde tem aquela corrente, ó, e vou fazer aqui 3 pontinhos altos, uma corrente de separação, vem aqui no próximo, ó, deixa eu buscar mais fio aqui, que tá longe, repete o leque. É só esse processo, pessoal, é a mesma repetição do que a gente acabou de fazer. Então, eu vou completar aqui a minha carreira, ó, tá? E te vejo aqui no final pra gente arrematar juntos, e aí eu vou te ensinar como que emenda, tá? Como que a gente vai fazer para emendar esse quadradinho no outro. E aí sim, você vai fazendo a tira e vai vendo o tamanho que você vai precisar aí para sua criança ou para você, se for adulto. Olha só, pessoal, já tô chegando aqui no final do meu quadradinho. Já fiz aqui a minha correntinha e eu vou prender aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Puxa o fio aqui, pode cortar, tá? E arrematar. Esse primeiro, você vai fazer dessa mesma forma, ó, que a gente fez aqui, já cortou e arrematou. O outro, a gente já vai vir unindo, tá, gente? Então, aqui eu pego uma ponta com a outra, ó, dou os nozinhos, faço o mesmo processo de queima, tá? Unindo uma ponta com a outra. Dessa forma, gente, se você for fazendo e arrematando, quando você termina o seu trabalho, você não tem nada para arrematar. Tem gente que gosta de deixar pro final, eu não, eu já gosto de ir fazendo e arrematando junto, sabe? Eu acho que anda mais rápido. Não sei, é costume meu. Aqui queima novamente a pontinha, ó. Queimou a pontinha, eu tô com o ventilador ligado, por isso que tá soprando, tá, gente? Pronto, agora eu consegui. Ele está prontinho o quadradinho, ó. Então, quem for fazer, gente, adulto, tem que fazer esse quadradinho maior. Então, eu sugiro 3 carreirinhas na cor laranja e 2 carreirinhas na cor preta, que eu acho que fica bacana, tá? Para fazer adulto. Vamos medir esse motivo? Muita gente gosta de trabalhar com medidas, mas isso aqui pode variar da tensão de ponto de cada um. Estou com 8 centímetros com uma cor preta. Fez esse daqui, finalizou, você vai começar novamente no outro quadradinho desse, ó. Eu já tenho aqui os quadradinhos prontos.
você vai iniciar dentro do leque da mesma forma. Porém, quando você chegar aqui, ó, vai começar aqui e fazer aqui. Quando você chegar nesse leque, aí eu vou voltar para a gente poder fazer junto a união com esse motivo. Olha só, pessoal, como tá ficando, ó. Já trabalhei aqui o leque normal, fiz esse aqui do outro lado, como eu falei, vim trabalhando e parei aqui dentro do leque, ó. Parei aqui. Fiz aqui uma correntinha. Por quê? Porque aqui agora você precisa verificar o lado direito certinho para fazer essa costurinha, tá? Você vai vir aqui dentro do leque, ó, da outra ponta, do outro lado, e vai prender com ponto baixo. Vai voltar aqui no seu motivo, ó, que você tá trabalhando e vai finalizar esse leque, ó. Construindo aí os 3 pontinhos altos aqui dentro. Terminou, o que você vai fazer? Você vai vir aqui do outro lado novamente, ó, verifica se não tá o lado avesso, tá? Ó, vou vir aqui dentro e vou prender com um pontinho baixo, laçadinha na agulha. Você vai voltar aqui no espaço que não tem nada, ó, só aquela correntinha, e vai fazer os 3 pontinhos altos. Volta no motivo aqui do outro lado do preto, que tá pronto, faz o ponto baixo, laçada no fio, vem já direto aqui dentro, ó, tá vendo que tem o leque? Então, aqui você vai fazer 3 pontinhos altos. Uma correntinha. Vai vir aqui dentro, ó, do leque do outro lado, ó, prender com um pontinho baixo. Volta aqui dentro do quadrado e completa, gente, ó, aquele leque. Com os 3 pontinhos altos. Completou, você já uniu o seu motivo um no outro. Vai fazer aqui uma corrente e vai continuar, ó, trabalhando o bloquinho. Gente, é bem facinho de fazer, tá? Mas tem quem é iniciante que não sabe fazer, que não sabe fazer essa união. Ó, fez a correntinha. Vai vir aqui na terceira correntinha, prender com ponto baixíssimo, fazer uma corrente, vai cortar o fio, vai caminhar com esse fio, encontrando com o outro, tá? Ó, aqui pra baixo, igualzinho eu ensinei. Vai queimar a pontinha, vai arrematar bonitinho e vai fazer isso novamente até dar o comprimento aí da criança ou do adulto que você tá fazendo essa fantasia, tá? Então, aqui eu tô fazendo um tamanho 5 anos, lembrando que ela é magrinha, tá? Ela tem 50 centímetros. Pode fazer com um tamanho aí desejado, mas eu não vou fazer os 50 centímetros, eu vou descontar um pouquinho, porque ele é trançadinho na parte das costas. Ó, fiz os 3 nozinhos, depois eu arremato e vou continuar pregando. Então, pessoal, eu vou pregando, ó, os 2 juntos. Quantos centímetros você já ficou, Érica? Ó, esticando 15 centímetros. Então, você vai fazendo, gente, e vai abrindo, tá? Não deixa ele encolhido e vai medindo, não. Estica, tá? Pode esticar ele normalzinho aí. Eu até tenho uma placa de blocagem, onde eu coloco isso daqui. Eu vou até colocar para vocês verem como que fica. Pera aí que eu vou pegar. Olha só, pessoal, eu coloquei aqui, olha, para você ver a minha placa de blocagem. Essa daqui eu comprei na Shopee com a Vani Arts, tá, gente? Eu não lembro quanto eu paguei, já tem um tempo. Ela cabe bastante coisa, que você colocou o seu quadradinho, ele vai ficar assim, retinho, gente, para quando você for finalizar a peça, ela vai ficar bem bonita, tá? Isso aqui é importante para quem é crocheteira, é uma ferramenta bem legal. Essas artes, eu chamo de, eu acho que se não me engano chama artes, elas, você tira, ó, você controla ela, tá? Você pode colocar no buraquinho aqui que você quiser, ó, tá? É um ferrinho, tá? Bem modelado, não machuca nem nada. Ela tem um suporte para colocar ela em pé, se desejar, tá? Então, é bem útil ter em casa uma dessa. É uma coisa que eu queria muito mesmo. Então, agora eu tenho. Então, é isso. Eu vou continuar os quadradinhos. E aí, eu vou unindo e vou colocando aqui pra ficar assim retinho, tá? Não tem problema, gente, se você for emendando e pondo um em cima do outro, não tem problema não, tá? É assim mesmo.
E aí a gente vai dar continuidade na nossa aula. Olha só, pessoal, aqui então concluí os quadradinhos, ó, 3, 4, 5, 6, 7. Costurei um por um, do mesmo jeitinho que eu ensinei, tá? E arrematei todos, ó, esse lado aqui é o meu lado avesso. Aqui de qualquer lado, tá, gente? Você pode começar, a gente vai fazer o acabamento na parte de baixo, ele é aberto mesmo, porque é trançado depois. Então, aqui eu vou virar, ó, pra poder iniciar aqui. A gente vai vir dentro aqui desse espaço, ó, amarrar o fio na cor laranja. A gente vai usar bastante laranja agora, tá? O preto, ele vai ser bem pouquinho mesmo, só mesmo para acabamento, tá? Como eu falei, a gente não vai usar muito essa cor preta, é bem pouco. E a cor creme também é bem pouquinho no cropped, não é muita coisa. Então, aguardem. Olha só, aqui dentro eu vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Eu vou vir aqui agora, ó, aonde tem esses pontos altos. Sobre cada pontinho alto desse, a gente vai pôr um ponto alto de base, ó. A gente vai passar uma carreira toda em ponto alto. Vou fazer com vocês aqui, ó, aqui eu tenho uma corrente, então eu vou fazer um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Aonde tem a correntinha, vai também ter um pontinho alto. Isso aqui é o acabamento já na parte de baixo, tá? Porque quando a gente subir, aí a gente já vai subindo, tem a parte de diminuição. Então, é tranquilo, tá, gente? Aqui eu fiquei com 45 centímetros. Eu peguei uma roupa dela e medi. Tô com medo de deixar menos e ficar faltando. Então, eu deixei com essa medida de 45 centímetros. O Amaitê usa cerca de 52 centímetros. Ó, aqui é onde a gente uniu. Aqui dentro também eu vou colocar um ponto alto. Você pegou aqui, que eu coloquei um dentro do espaço aqui, ó, do leque. Um dentro aqui do espaço onde a gente uniu. Torno a repetir do lado de cá. Um também. E aí eu volto a trabalhar sobre os pontos altos. A gente vai fazer dessa forma, tá, pessoal? Então, aqui eu vou completar essa carreira, a gente vai fazendo assim, até chegar lá no último ponto, que vai dar aqui, ó, dentro, um ponto alto dentro aqui desse espaço de corrente. Já eu volto com vocês pra gente fazer a próxima carreira. Olha só, pessoal, trabalhei até o meu último ponto alto aqui, ó, tá? Nessa correntinha que a gente tem dentro do leque. Aqui agora, você vai fazer uma correntinha, vai virar o seu trabalho pelo lado avesso, tá? E aqui nesse mesmo pontinho, você vai trabalhar um ponto baixo. No próximo ponto, um pontinho baixo. E você vai repetir até chegar lá no finalzinho da carreira. Em cada ponto alto desse aqui de base, você irá trabalhar um pontinho baixo. E aí, assim que eu finalizar, eu volto para a gente poder fazer a próxima carreira juntos. Olha só, pessoal, cheguei no meu último ponto alto de base e fiz o pontinho baixo. Aqui agora, a gente vai subir 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Vira o trabalho e sobre cada ponto baixo aqui de base, você irá trabalhar, então, um ponto alto. Terminou, você vai repetir a carreira em ponto baixo. Então, eu vou adiantar essas 2 carreiras. Ficou com dúvida? Peço que volte o vídeo, tá? Para você ver como que faz o início e final. Mas é bem simples, né? Só se você for bem nível iniciante mesmo e tiver com dificuldade. Nesse cantinho aqui, gente, ó, tem a bolinha que você pode clicar, vai aparecer resolução. O que é resolução? Você pode acelerar o vídeo ou pode diminuir para ver mais devagar, tá? Se você ficou com dificuldade, tá achando que eu tô falando rápido, tá achando que eu tô fazendo rápido, tem como diminuir ou como acelerar para quem já tem o costume de fazer esses pontos que são pontos básicos do crochê. Então, eu vou trabalhar essa carreira, voltar em ponto baixo e aí sim eu volto pra gente então dar início à carreira final da parte aqui do acabamento na parte de baixo.
Olha só, pessoal, então aqui eu trabalhei a minha carreira em ponto alto e a outra voltando em ponto baixo. Percebam que eu tô pelo lado avesso. Fiz o ponto baixo até chegar no meu último ponto. Aqui agora eu vou fazer uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Virou o seu trabalho aqui nesse mesmo espaço, gente, ó, você vai fazer um pontinho baixo. E aqui agora, a gente vai fazer um acabamento bem bonitinho e bem simples, bem fácil e rápido. Não tem aquela necessidade de você contar os pontos. É importante que lá no final a gente termine também em pontinho baixo, para que a nossa peça fique sempre retinha aqui, ó. Por quê? Porque depois a gente vai passar o acabamento aqui, tá bom? Olha só, eu vou dar a laçada no meu fio e vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, no meu quarto ponto, dentro desse ponto baixo aqui, a gente vai trabalhar dentro dele 7 pontinhos altos. Se você quiser colocar com 8, com 9, fique à vontade, tá? Quiser fazer um outro acabamento também, fique à vontade. Eu vou fazer dessa forma esse acabamento. Eu já coloquei 5 pontos, 6 e 7 pontinhos altos aqui dentro do mesmo ponto, tudo no mesmo espaço. Vou pular 1, 2, 3, o meu quarto ponto, eu vou fazer um pontinho baixo, dessa forma, ó. Viram? Ó, vai ficar como se fosse uma ondinha aqui. Laçada no fio, novamente eu vou pular. 1, 2, 3, no meu quarto ponto eu vou colocar os 7 pontinhos altos. Ai, Érico, o meu ficou repuxando muito. Pode pular só 3, tá? Se você não quiser colocar no quarto, pula 2 pontinhos e no terceiro você faz. Mas ele deita, gente, o ponto deita automática. Não coloque poucos pontos. Se, por exemplo, você colocar só 5, vai ficar bem ralinho, tá? O ideal é de pôr acima de 7. 7, 8, 9, 10, 11. Quanto mais ponto você colocar dentro do espaço, melhor fica. Já coloquei 6, mais um 7. 1, 2, 3. O meu quarto ponto, ó, prendo aqui com um pontinho baixo. Ó, vou colocar sobre a mesa aqui para vocês verem como que fica a onda. Olha só, ela vai fazendo o formato de ondinha, que é o que eu quero para minha peça. E eu vou seguir até chegar aqui no finalzinho, ó. Quando eu estiver bem pertinho do final, eu volto pra gente finalizar essa parte juntos, tá? Olha só, pessoal, cheguei no final da minha carreira. O meu vai dar certinho para fechar aqui no quarto ponto, que é o último, ó. 1, 2, 3, aqui no meu quarto é o último. Se o seu não deu certo, não tem problema de pular só 2 pontinhos e fechar, 3 pontinhos como eu no quarto fechar, 5 pontinhos e fechar, não tem problema. É ajuste que você vai fazer aí. O importante é que ele fique assim, ó, com esse detalhezinho. Feito isso, você pode cortar o fio, que dá para arrematar depois, ó, fazer uma correntinha aqui, puxar e reservar. Aqui, gente, ó, essa parte que eu fiz do quadradinho e dessa parte de baixo, eu tô com um total de, medir aqui com vocês, 12 centímetros. Aqui agora a gente vai virar o trabalho e vamos começar na parte de cima. A gente vai repetir da mesma forma. A gente vai vir aqui no cantinho, ó, bem dentro do leque, amarrar o teu fio. Essa lateral, gente, o acabamento a gente vai fazer só depois, tá? Não se preocupe, ainda tem acabamento nessa lateral aqui, pra ficar bem bonitinha a sua peça, tá? Então, aqui eu vou dar 2 nozinhos para garantir que isso aqui não vai soltar e desmanchar o meu trabalho, tá? Aqui agora você vai subir, então, as 3 correntes, que equivale ao ponto alto. Vem dentro do ponto aqui, ponto sobre ponto, igualzinho eu ensinei vocês a fazerem aqui.
Então, eu vou fazer esta carreira todinha em ponto alto, vou voltar em ponto baixo. O mesmo passo a passo, gente, ó, que eu ensinei aqui e que a gente veio trabalhando na nossa peça, tá? Verifique se sua peça tá toda pelo lado direito. Aqui a gente tá trabalhando ela todinha pelo lado direito, é porque eu arrematei os motivos, nem dá pra ver lado avesso e direito, certo? Terminou aqui até no último ponto, ó, tá? Um ponto alto, volta em ponto baixo. Aí eu volto, porque aí a gente vai fazer a divisão, porque aqui, ó, a gente vai deixar, no meu caso, eu vou deixar 2 quadradinhos desses para a parte de trás, 2 aqui do final para a parte de trás. E aí a gente vai seguir trabalhando somente nesse centro aqui, ó, tá? Desses 3 pontinhos altos, que aí eu vou começar a subir diminuição para amarrar no pescoço. Como é pequenininho, vai ser pouquinhas carreiras. Se você estiver fazendo no seu tamanho, aí você pode seguir as carreiras em ponto alto e ponto baixo até atingir a sua cava, o comprimento desejado aí para o seu cropped, tá? Quem for adulto e querer fazer adulto, fica essa dica. Mas como é infantil, é pequenininho, é pequeno mesmo, a quantidade de carreiras é menor, aí eu vou fazer só essa aqui, uma de ponto baixo e volto pra gente começar a trabalhar só nesse centro aqui, desses 3 motivos. Agorinha eu volto. Olha só, pessoal, aqui eu trabalhei então a carreira todinha em ponto alto e voltei trabalhando aqui em ponto baixo. Aqui agora, se você quiser colocar um marcador, você pode. Analisa a sua peça para o tamanho que você fez para criança. No meu, eu fiquei com 7 motivos desse. Então, eu vou deixar 2 para um lado, 2 para o outro e vou focar em trabalhar nesses 3. Só que eu vou vir bem aqui, ó, bem na direção desse cantinho aqui, ó, do leque, e vou prender aqui com um marcador. Dessa forma aqui. Você pode vir aqui no outro fazer da mesma forma. Se você quiser, você pode cortar o seu fio aqui e amarrar onde você quer começar, tá? Porque essa parte aqui de trás, a gente não vai trabalhar nela mais por enquanto. Quando eu voltar, talvez a gente vai passar um acabamento aqui, ó, circular. Mas dessa forma que a gente fez aqui, já fica o acabamento, porque a gente fez essa carreirinha em ponto baixo. Tá? Então, o que você pode fazer como eu? Voltar aqui, ó. Trabalhando, ó, uma correntinha aqui para virar. Virou o seu trabalho, vem no próximo ponto, trabalha ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, você vai dar a laçadinha e vai tirar tudo de uma vez, ó. Puxei a laçadinha, tô com 2, tiro tudo. E aí, você vem trabalhando até aonde você vai começar a trabalhar a frente do cropped. Aqui agora a gente não vai mais trabalhar nessa carreirinha aqui, tá? Então, se eu fizer isso aqui, não vai atrapalhar alguma coisa? Não, gente, não vai atrapalhar em nada, tá? Fazer isso aqui. Pode fazer tranquilamente aí na peça de vocês. Então, aqui você vai caminhando, ó, com os pontinhos baixíssimos, ao invés de ficar com tanto arremate, tá? Porque a peça já tem bastante arremate ao longo do que a gente está trabalhando. A não ser que você queira. Pode, não tem problema. Ó, eu tô chegando próximo da onde eu tenho que começar a carreira, tá? Do outro lado eu marquei. Desse lado aqui eu não marquei, ó. Vou fazer mais alguns aqui. Eu coloquei na direção do leque que eu tenho, tá? Vou até verificar aqui do outro lado, ó. Bem em cima mesmo do ponto do leque. Então, vamos lá. Vamos continuar trabalhando aqui ponto baixíssimo. Alguma dificuldade, gente, vocês voltem o vídeo, tá? Eu sempre lembro, é sempre importante a gente trabalhar... Ó, vou desmanchar aqui porque eu já cheguei. A gente trabalhar, assistir o vídeo todo, tirar todas as dúvidas para só depois começar a peça. Dessa forma você não erra, tá? Ó, cheguei no meu ponto aqui, que é aquele do leque, ó. Esse ponto alto que a gente fez aqui dentro do leque, ó. Se você abrir, você vai achar ele, tá? Então, aqui eu deixei 2, ó, espaços sem trabalhar.
Essa parte aqui vai ser a parte das costas, tá? E a gente vai começar a trabalhar na parte da frente. Eu vou vir aqui dentro dele agora e vou trabalhar um ponto baixo, tá? Vou subir uma, duas correntinhas. Ficamos com um ponto alto, fazendo dessa forma. E aí, eu vou voltar trabalhando pontos altos sobre cada ponto alto desse aqui de base, ó, desse ponto baixo que a gente fez de base. A gente vai continuar trabalhando, gente, da mesma forma, na mesma cor, algumas carreiras. Só que a gente vai fazer diminuição no início e no final da carreira. A gente não vai precisar fazer muita carreira, porque a peça é infantil, é pequenininho. Mas se você estiver fazendo a peça no adulto, você vai precisar fazer algumas carreiras. Se você for fazer igual eu tô fazendo, é até chegar ali próximo daquele ossinho, né, que a gente tem em cima, próximo do ombro, tá? Você vai fazendo carreira com diminuição até chegar lá, que vai ficar legal. Então, eu vou completar aqui essa carreira em ponto alto. Quando eu estiver chegando aqui perto do meu marcador, eu volto para você ver como que a gente vai fazer na próxima carreira. Olha só, pessoal, cheguei aqui onde está o marcador, tá? Então, eu vou tirar ele aqui agora, ó. Vou vir dentro desse ponto e vou fazer o meu último ponto alto. Verifica, ó, gente, é aquele ponto alto que fica, a gente põe dentro aqui do nosso leque, tá? Fiz aqui o meu ponto alto. Vou fazer aqui uma correntinha, vou virar o trabalho. A gente vai tornar a passar outra carreira em ponto baixo. A gente sempre vai manter, tá, gente? Uma de ponto alto, uma de ponto baixo. Aqui agora eu quero diminuir. Então, para mim diminuir, eu não fiz uma correntinha aqui. Então, sempre eu não fazia um ponto baixo no mesmo ponto. Agora não, agora eu já pulo pro próximo ponto e trabalho um ponto baixo. E vou fazer ponto baixo sobre cada ponto alto de base, até chegar lá, próximo do final. No finalzinho, eu vou te mostrar como que a gente vai fazer para diminuir, tá? Aqui eu já diminuí um pontinho. Olha só, pessoal, se você observar, a gente tem dois pontinhos aqui sobrando, ó. Um de base e esse aqui que tá sobre o meu dedo, que é aquelas correntes iniciais que a gente fez. Então, aqui você vai fazer o seguinte, você vai vir entrar dentro desse, vai buscar uma laçada, vai ficar com duas aqui na sua agulha. E você vai lá em cima daquele ponto de correntinha bem rente aqui, tá, gente, ó. Vai dar uma laçada, tá com 3 na agulha e você vai tirar tudo de uma única vez. Assim, você diminuiu aqui um ponto. Aqui agora, você vai subir somente duas correntinhas. Essas duas correntinhas vai ser uma diminuição que você vai fazer aqui agora. Eu gosto de diminuir fazendo duas correntes ao invés de 3, tá? Aqui agora, ó, nesse ponto, então, a gente não faz nada. A gente já vem pro próximo e trabalha um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vai fazendo ponto alto até chegar lá próximo do final. E eu volto para diminuir mais uma vez com vocês. Vocês vão percebendo que ela vai diminuindo devagarzinho aqui nessa lateral. Olha só, pessoal, aqui agora a gente vai fechar aqueles pontos juntos. Esse aqui, ó, esse dessa base desse ponto alto aqui que eu tô mostrando, é onde a gente fez aquela correntinha. Esquece esse pontinho, tá? Aqui nos dois últimos a gente fecha junto, ó. A gente vai fazer um ponto alto e não vai finalizar. Passada na agulha, no próximo ponto, ponto alto, não vai finalizar. Tá com 3 laçadinhas na agulha, você vai tirar tudo de uma única vez, fechando os pontos. Vai fazer uma correntinha, virar o seu trabalho, vai vir aqui, ó. Esse ponto que a gente fechou esses dois juntos, você vai esquecer dele. Você vai vir aqui no próximo e trabalhar um pontinho baixo. E volta trabalhando pontinho baixo, até chegar lá no final. Quando chegar no final, lembre-se, ó,
a gente aqui não fechou o ponto junto, aí eu volto, tá? Pra fechar essa carreira aqui junto com vocês, pra ninguém errar. É dessa forma que a gente vai diminuindo até ficar numa quantidade legal da criança aí, gente, ó. Porque olha aqui a largura que tá. Então, a gente tem que ir diminuindo um pouco para depois, então, encerrar essas carreiras. O bordado, a gente vai fazer por último, tá? Com a cor creme e também com a cor preta. Não se preocupe que ainda tem esse acabamento pra gente fazer nesse topzinho. Primeiro, a gente tá fazendo só a base nessas duas cores, que é o preto e o laranja. Olha só, pessoal, eu cheguei aqui no final agora da carreira, ó. Aqui é aqueles dois pontos altos que a gente fechou junto, que se tornou um. E aqui é o meu penúltimo ponto. Então, você vai vir dentro dele novamente, vai dar uma laçada e segurar. Duas laçadinhas na agulha. Vai vir aqui dentro, onde você uniu eles dois juntos, ó. Estou com 3 laçadinhas na agulha. Vai tirar tudo de uma única vez. Assim, você diminuiu o ponto. Aqui agora, você vai fazer 2 correntinhas, lembra? Igual eu te ensinei, para fazer a carreira do ponto alto, a gente faz 2 correntinhas, tá? Para que dá altura aí, porque se você põe 3, eu acho que fica muito grande. Aí, aqui, você já vai no próximo espaço e coloca o ponto alto. E segue em ponto alto até no final e fecha os dois juntos, como eu já ensinei. Volta trabalhando a carreira de pontinho baixo da mesma forma que eu ensinei. Ó, a gente já fez aqui um total, ó, em carreiras de ponto alto, total de 3. Estamos na 4ª carreirinha. Então, aqui a gente vai fazer cerca de 6 carreirinhas, tá? De 6 a 7 carreirinhas tá bom pro tamanho de uma criança aí, de 5 anos, tá? Se você estiver fazendo um PPzinho, um menorzinho, aí tem que ver o fio que você usou, tá? Se você fez também só, se quiser fazer só com um quadradinho, na cor laranja, e esse aqui quadradinho, ó, na cor preta, tá? Se for fazer pequenininho para alguma bebê, até 1 ano, fica legal, tá, gente? Eu não falei no início, por isso que é importante assistir o vídeo todo. Fica bacana se for fazer bem pequenininho. Agora, se for para criança maiorzinha, é só ficar atenta mesmo aqui em centímetros dessa tira para fazer o seu. Então, eu vou continuar trabalhando. Eu peço que vocês voltem o vídeo, porque daqui para frente as repetições são iguais, para o vídeo não ficar tão extenso. Eu vou concluir essas carreirinhas e volto para a gente, então, começar os acabamentos e fazer também os detalhes que vai ter aqui nessa peça na parte de cima e também aqui nessa parte laranja de baixo. Olha só, pessoal, como tá ficando. Tá ficando bem bonitinho, né? Trabalhei aqui, então, total, ó. Vou contar as carreiras em ponto alto para facilitar a partir dessa daqui da união, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas dessa e a carreirinha em ponto baixo, para dar uma estrutura na peça e ficar bem bonitinho, tá? Olha que gracinha que ficou. Eu tô com um total, ó, da pontinha aqui até aqui em cima, gente, ó, 20 centímetros. Pra cropped infantil, tá legal, tá? Eu peguei uma pecinha dela aqui, uma camisetinha, medi, deu certinho. Essa parte minha aqui da cava até a altura do ombro, tá? Deu tudo certo. O que você pode fazer? Continuar, se desejar, para fazer mais carreiras, tá? E aí, quando você terminar, que você voltar trabalhando a carreira em ponto baixo, você vai fazer um cordão, gente. Um cordão de correntinha, ó. Eu já adiantei. Fez o último ponto baixo aqui e vem fazendo correntinha. Eu fiz 80 correntinha que eu fiz. Eu acredito que tá uma quantidade boa para mim poder estar fazendo aqui para o tamanho dela, tá? Ó, eu achei que ficou legal com 80 correntinha. A gente vai pular essa primeira correntinha, vai vir na segunda e trabalhar ponto baixo. E vai voltar trabalhando em cada pontinho de base, a gente vai voltar trabalhando pontinho baixo. Então, eu vou fazer isso aqui na minha peça e te encontro aqui embaixo, ó, para poder ensinar quem é iniciante como que volta trabalhando pontinhos baixos aqui para fazer o acabamento
E aqui também, nessa lateral, ó, a gente precisa fazer o acabamento nela aqui, para ficar uma peça bem bonitinha, né? E finalizar essa etapa aqui, para depois a gente vir trabalhando da mesma forma do lado de cá e finalizar. Então, o que eu te ensinar desse lado, você vai repetir depois desse outro lado. São iguais, tá? Não vai mudar nada. Olha só, pessoal, aqui a minha carreira está pelo lado avesso, tá? Eu passando a mão, eu sei que esse aqui é o meu lado avesso. Eu não posso fazer o meu acabamento pelo lado avesso. Eu preciso iniciar ele pelo lado direito. Então, por esse motivo, você vai virar de novo o seu trabalho, feito aí as suas já correntinhas e voltado trabalhando em ponto baixo, tá? Um lado já tá prontinho para ela poder estar usando, a criança, tá? Então, você vai voltar aqui, ó, no mesmo ponto que você começou e trabalhar um pontinho baixo. E no próximo, trabalhar pontinho baixo, até chegar lá no último ponto. Chegou no último ponto, você vai tornar a fazer essa cordão de correntinha com 80, no caso que eu fiz aqui. Se for para uma bebezinha, gente, menor, você pode fazer com 60, 50 correntinhas, tá? Que dê para amarrar e dar um lacinho, né, no pescoço, que fica legal, fica bacana. Então, aqui é só voltar trabalhando, ó, pontinho baixo até chegar lá no final e começar a fazer a correntinha. Essa parte vai ficar concluída, tá? Desses acabamentos. E fica bem legal, fica bem interessante, porque você não fica com tanto arremate, toda hora tem que cortar fio para refazer e começar. Eu já tô chegando aqui no final da peça. Gasta quase nada, gente, de material para fazer esse topzinho, tá? É bem econômico mesmo. O material que eu passei é suficiente para fazer o conjuntinho, tá? Eu acredito que se brincar, dá para fazer até num tamanho adulto, tranquilamente, tá? Adulto gasta mais material porque o tamanho é maior, né? Mas a forma de trabalhar é a mesma, tá? Não muda nada, ó. Cheguei no meu último ponto, então, fiz o ponto baixo. Aí eu começo o cordão de corrente. Eu fiz um total de 80, então eu vou fazer esses 80. Vou voltar e venho te explicar como que você vai descer, percorrer tudo isso aqui para deixar esse cropped bem bonitinho, com acabamento bem delicado. Olha só, pessoal, terminei aqui a minha carreira e aqui chegamos na parte da lateral. Vou passar para quem não sabe como fazer o acabamento aqui. Ó, desse mesmo ponto eu vou fazer aqui um pontinho baixo. Aqui dentro, aonde a gente fez aquela carreira, outro ponto baixo. E a gente vai trabalhar sempre nesse ponto alto que a gente tem aqui, gente, ó. Você vai trabalhar 2 pontinhos baixos. E aí, você vai calculando de acordo com a tensão do seu ponto, tá? Tem gente que tem o pontinho mais solto, mais apertado, então isso é relativo. É só ir trabalhando pontinhos baixos por toda a carreira, ó. Pegando nesse último ponto, que vai servir como referência para você fazer o acabamento aqui, ficar legal na sua peça, ó. Bem fácil, bem rápido, simples de trabalhar, tá? Tenho certeza que vai ficar bem lindo o seu trabalho, assim como o meu. E é só isso, gente, ó. Já tô chegando aqui naquela parte que a gente trabalhou retinho, ó. Ó, dentro desse ponto aqui, eu já vou colocando um ponto baixo. E aqui nessa lateral, a gente volta trabalhando pontinho baixo nela, normal, ó. Um ladinho, se ficar um pouquinho mais alto, que é onde eu caminhei, tá? Com ponto baixíssimo, lembra? Para começar a parte da frente do cropped, mas não tem problema. Então, aqui eu vou só completando, gente, ó. Eu acho que esse cropped dá pra usar até pra uma criança de uns 7 anos, mais ou menos, tranquilo, tá? Minha netinha não tá aqui pra poder medir nela, mas eu tô fazendo aqui baseado nas peças que ela tem aqui já. Que ela usa normalmente no dia a dia. Antes maior do que muito pequenininho. Se você tem sua bebê aí,
bonetinha, tira a medida dela e faça dessa forma. Aqui agora eu já tô chegando bem pertinho, ó. Vou concluir, que eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer aqui, tá? Puxar mais fio. Caminhando até o final, eu tô chegando próximo aqui do último ponto, ó, cheguei no meu último pontinho baixo. Esse mesmo ponto, eu vou colocar mais 2 pontinhos baixos, pra virar, gente, pra fazer a curvinha, ficar um acabamento legal na minha peça. Aqui dentro, ó, desse meu ponto, trabalho um pontinho baixo, em cima desse meu ponto, também 2 pontinhos baixos, que é aquele ponto alto, tá? Aí, aqui dentro do espaço, ponto baixo. E aqui, gente, ó, você vai descer trabalhando pontos baixos em cima desse ponto alto que tá aqui, ó. Igualzinho eu fiz lá, quando a gente começou, ó, a gente trabalha sobre ele. Aqui tem uma correntinha, então aqui vai ter um pontinho baixo, ó. Continuo trabalhando em cima de cada pontinho desse aqui. Dessa forma, ó, pontinho baixo. No espaço da correntinha, pontinho baixo. Aqui sobre esses meus pontinhos, ó, pontinho baixo. Aqui tá a marcação, vou fazer novamente aqui um ponto baixo. Eu não tenho aqui, ó, essa parte que a gente trabalhou, também a gente vai trabalhar sobre ela. Isso mesmo, ó. Pontinho baixo aqui dentro, ó. Eu peguei bem em cima do ponto, gente, mas pode pegar direto também, não tem problema, tá? Ó, vou pegar aqui dentro. Só vou encerrar aqui nesse cantinho mesmo, ó, da minha peça. Feito isso aqui, gente, ó, manteve reto. Olha o tanto que acabamento dá um diferencial na peça. Aqui você vai fazer uma corrente, vai virar pelo lado avesso, vai fazer aqui um pontinho baixo, 2 pontinhos baixos. Aí eu vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas. Eu vou pular 2 pontinhos, vou vir no terceiro e prender aqui um ponto baixo. Vou vir no próximo fazer um ponto baixo. E aí eu vou fazer de novo 3 correntes. Aí eu venho aqui, depois a gente queima essa ponta, pulo 2 pontos, no terceiro prendo com ponto baixo. Aqui você pode fazer da forma que você quiser, que você achar melhor, tá? 1, 2, 3. Essas argolinhas, elas vão servir para depois a gente passar o cordãozinho, tá? Para trançar aqui, ó. 1, 2 e 3. 1, 2 aqui no terceiro. Se não der exato no final, você improvisa, tá? O importante é espalhar aqui, ó. O meu último, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, e vou pular 1, 2, e vou terminar com um ponto aqui, ó. Tá vendo? A gente improvisa pra ficar legal, ó. Ficando desse jeito, ó. Deu, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolinhas, tá? Na minha peça. A sua pode dar quantas você quiser. Se você quiser pular só um pontinho baixo, tudo bem, tá? Aqui você faz de novo uma corrente, vira aqui o seu trabalho, em cima desse mesmo ponto, ó, eu vou colocar aqui um pontinho baixo, dessa forma. Aí eu venho dentro dessas correntinhas que a gente fez, trabalhando o ponto baixo para reforçar elas, certo? Em cima aqui agora, ó, pontinho baixo sobre pontinho baixo, dentro da argola, pontos baixos. Gente, você pode colocar quantos couber aí, dependendo da tensão do seu ponto, tá? É livre. Pode ser 2, pode ser 3, isso pode variar da tensão de ponto de cada um. Também da agulha que você tá usando, tá? É bem pessoal. Isso aqui é só para reforçar. Feito isso, aí a gente tem que fazer do outro lado. Como que você vai fazer do outro lado, Érica?
Aí, a gente aqui tá do lado direito. A forma que eu sei da Raíssa é que eu passo a mão e eu sinto qual o lado que eu fiz o arremate, né? Que eu sinto. Então, esse aqui é o lado direito. Tô do lado certinho para poder seguir a minha peça sem ter que cortar o fio. E essa ponta que tá aparecendo aqui, eu vou arrematar só depois, tá? Não deixa nenhuma, gente. Arremata tudo bonitinho aí pra ficar bem bonita a sua peça. Ó, de novo aqui. Tô espalhando pontos baixos. Cheguei no final. O que que a gente vai fazer aqui, então? Nesse mesmo ponto, ó, eu vou trabalhar um ponto baixo para ele virar. E a minha peça, gente, ficar arredondada, tá? E aí eu vou distribuir pontinhos baixos aqui do outro lado, ó. Aí aqui não é aquela parte que a gente fez? Lembra que no final a gente não fez acabamento? Porque tava pelo lado avesso. Aqui agora a gente vai trabalhar então pontinho baixo onde tem ponto baixo, e em cima desses pontos altos, que tem um total de 7, você vai trabalhar então sobre eles, ó, os pontinhos baixos de acabamento aqui, ó, reforçando ainda mais essa peça, tá? Mas se você não quiser deixar sem esse acabamento aqui, é só cortar o fio aqui, ó, na pontinha, amarrar o fio do outro lado e repetir tudo isso que eu tô fazendo. É somente isso. Então, eu vou completar, gente, ó, pra vocês verem, com um pontinho acabado e sem, tá? Aí vocês decidem o que vocês querem. Eu vou completar aqui a minha carreira e te encontro aqui do outro lado. Olha só, pessoal, passei então o acabamento aqui de pontinho baixo por pontinho baixo. Olha que gracinha que tá ficando, gente. Tô encantada, viu? Tenho certeza que a netinha vai amar isso aqui. Nesse mesmo ponto que eu fiz aqui, ó, pra ficar arredondado, a gente vai trabalhar pontinho baixo. Eu trago essa ponta desse fio aqui pra esconder, ó. Bem aqui de novo, ó, no pezinho do ponto baixo, eu trabalho ponto baixo. Aqui dentro desse ponto, trabalho 2 pontos baixos. Aqui onde eu tenho um ponto baixo, naquela carreira que a gente fez, trabalho ponto baixo. Aqui dentro, vou trabalhar 2 pontos baixos. Cheguei bem no encontro. Aqui eu trabalho ponto baixo, em cima de cada pontinho desse aqui de base, eu volto trabalhando pontinho baixo. No espaço de corrente também, aqui eu vou repetir, gente. A gente vai subir, aí a gente vai descer e a gente vai subir de novo. Aí, quando a gente sobe de novo, é que a gente dá continuidade para a gente poder estar fazendo essa outra lateral para encerrar essa etapa do cropped. Ou seja, você vai ter um modelo diferenciado. Então, aqui com essa base que eu tô te dando, você pode fazer, por exemplo, esse quadradinho colorido, pode estar fazendo numa cor só, tá, gente? Então, não se apegue ao que a gente tá desejando aqui. Você pode usar essa base para fazer peças novas, tá? Criar peças em cima dessa base que eu tô te dando aqui, que fica legal. Você pode levar aí pro seu cliente, tá? Um valor acessível. Eu não trabalho com vendas, tá? Porque eu já trabalhei muito com vendas, tá, gente? Hoje eu não tenho tempo mais para trabalhar com vendas devido eu gravar tutoriais para vocês, tá? Mas eu já fiz muito, então eu não tenho muita noção de valores, quanto tá custando, tá, gente? A gente tem que valorizar o trabalho artesanal. Aqui agora eu faço uma correntinha, então, vira aqui o trabalho pelo lado avesso. E aqui, ó, você pode seguir o mesmo padrão que você fez do lado de cá, se você desejar, ó. Aqui a gente colocou somente um pontinho baixo aqui dentro, ó. Então, eu posso vir aqui nesse mesmo ponto, trabalhar um ponto baixo. Eu lembro que eu fiz 2 correntinhas. Aí, você pode observar aqui quantos pontinhos pulou, ó. Pulei 2.
1, 2, e aqui no terceiro eu prendi com ponto baixo, e no próximo ponto baixo, e aí eu repeti 3 correntes. Aí eu fui fazendo 3, pulando 2, aí faço 2 pontinhos baixos, aí faço 3 correntes, pulo 1, 2 no terceiro, prendo aqui também. Depois essas pontas eu irei, tá, gente, tudo queimar, não se preocupem, não esqueço, sou muito cuidadosa. 1, 2, 3, 1, 2, vai no próximo, a gente vai seguindo até chegar no final. Peraí que eu fiz só com 1 e é 2, tá? Vamos fazer tudo igualzinho, tá? É importante que você fizer de um lado, você fazer do outro, certo? Pra ficar a peça bem bonitinha e bem delicada. Ó, o meu aqui deu diferente do lado de lá, mas é porque eu terminei lá do outro lado só com um ponto, ó. E é bem nesse aqui, ó, ponto baixo. Aí eu torno a fazer uma corrente, viro o trabalho novamente. Em cima desse ponto baixo eu faço um ponto baixo. E dentro das argolas você distribui ponto baixo. Até chegar aqui, e aí a gente volta trabalhando tudo de novo. Ó, cheguei aqui no final, em cima então desse mesmo pontinho baixo eu vou fazer mais um para arredondar e vou voltar aqui trabalhando ponto baixo, gente, ó. Toda essa minha carreira aqui, em cima de cada pontinho desse aqui. Agora eu acho que é mais difícil para mim pegar, porque a carreira que eu fiz os pontos baixíssimos, mas não tem nada não, vou fazendo assim mesmo, porque meus pontos é muito apertado, ó. E aí eu volto trabalhando até chegar aqui. Eu vou fazer a minha carreira. A hora que chega aqui, gente, é a mesma coisa, ó. Vem trabalhando, espalhando, até chegar bem aqui no cantinho. Eu volto para arrematar com vocês. Olha só, pessoal, cheguei aqui no final. Fiz aqui, ó, vou desmanchar para você ver o que eu fiz aqui. Aqui no finalzinho, ó, onde a gente fez aquele último pontinho baixo, eu introduzi aqui dentro, ó. E vou fechar com ponto baixíssimo. Posso fazer uma correntinha e cortar o meu fio, arrematar, tá? Queimar a pontinha, tá tudo certo. Se você estiver usando um fio de algodão, é só fazer aí o arremate da forma que você tem costume. Aqui, ó, eu abro ele, ó. Eu dou uma batidinha aqui na ponta do fio de polipropileno, ó. Pode bater aqui que ele vai abrir. E ele tem, gente, ó. Quando você abre o fio, ele desfia, mas tem como, ó, tá vendo? Ele tem duas partes. Aí, o que eu faço? Abro ela todinha aqui com cuidado. Façam essa parte com cuidado. Aqui eu tô fazendo mais rápido porque eu já tenho o hábito, tá? O costume de fazer. Vem aqui pelo lado avesso, ó, verifica. Esse aqui é o meu lado avesso da peça. Você pode pegar até uma agulha menor, tá, gente? Se preferir, ó. Eu vou vir dentro de qualquer ponta aqui, bem próximo, ó. E puxar essa laçadinha aqui, só uma. Aqui pra trás, ó. Eu venho, dou aqui, ó, uns 2, 3 nozinhos. Fio de algodão também, você pode fazer o arremate dessa forma aqui que eu tô fazendo, que fica legal, ó. Arremate é tudo, tá, gente? Na peça de crochê. Façam bem feito, para não ter perigo da sua cliente aí vestir, o trem soltar e aí danificar a peça e pedir para você corrigir. Ó, eu queimo a pontinha dos dois lados, aperto bem para não machucar, ó, não machuca de jeito nenhum. E aqui eu vou cortar essas pontinhas do mesmo jeito. Então aqui, gente, olha, eu tenho um croppedzinho pronto, tá? Aqui a gente precisa fazer o cordão. O cordão, você pode fazer ele bem grande, tá? Porque tem que passar dos dois lados, né? Ó, vou virar aqui só pra vocês verem, ó.
ele vai ter que trançar de cá pra cá, de cá pra cá, vocês já sabem, né? É bem facinho de fazer. Aqui você vai regular, olha, o cropped da forma que você quiser, tá? Quem não sabe fazer esse cordão, vou fazer uma demonstração, porque eu vou deixar pra fazer o meu só depois, tá, gente? Eu vou continuar a aula pra gente finalizar esse cropped, na próxima aula fazer a saia. Ó, é só ir fazer um cordão bem grande, cerca de umas 120, 150 correntinhas, tá? Que dê pra trançar e dar um laço, né, gente? Pra ficar bem bonita a sua peça. Fez aí, vamos supor que você fez um cordão aí de 150 correntes. Aí você volta trabalhando o ponto baixo nela, ó. Dessa forma aqui, ó, tá? É só isso. Terminou, junta com a outra ponta aqui, arremata e vai estar pronto o cordão de você trançar. Isso eu vou fazer depois, porque agora eu vou te ensinar que ainda falta a etapa que eu te falei, de um detalhe que tem aqui na cor creme que eu escolhi, ó. E também na cor preta, tá, gente? A gente vai usar o preto um pouquinho também. Aqui eu vou soltar. Olha que cor linda, gente. Olha que brilho que tem. Eu vou fazer a saia nessa cor, tá? Vai ficar bem bonita combinando o conjunto. Vai dar um destaque, você vai ver. Vai ficar bem bonito. Aguardem. Aqui é bem simples o que a gente vai fazer agora. Olha só como que a gente vai fazer isso aqui. Você vai passar o seu fio aqui por trás, ó, pelo lado avesso. Dessa forma aqui, ó. Quem aí já trabalhou com sapatinhos, já sabe fazer, já fez All Star na vida, vai saber fazer esse ponto aqui, que ele é bem facinho de fazer, ó. Você vai introduzir sua agulha aqui, ó, e vai puxar o fio para a frente, tá? E aí, você vai passar, eu gosto de segurar da seguinte forma, eu passo o fio aqui, gente, ó, por detrás do meu dedo, que eu acho que fica mais fácil. Deixa uma ponta sobrando grande, para depois você arrematar ela aí. Bem no rumo, gente, ó, aqui a gente tá bem no rumo daquela carreira que tem o ponto baixo. Eu vou pegar na de baixo, ó. Peguei na de cima, eu vou pegar bem na de baixo aqui, ó. Bem aqui nesse pontinho onde a gente começou, ó. Ele começou bem por aqui, ó. Se você quiser pegar desde o início aqui, ó, pode ir trazendo também, não tem problema, tá? Pode fazer. Aqui eu vou puxar essa laçada minha aqui pra frente. E você vai vir aqui, ó, simplesmente, gente, dentro desse ponto baixo aqui, ó, e puxando o fio e tirando dessa forma, ó. Dentro do pontinho baixo, você vai pescar e vai tirar. Dentro lá do pontinho baixo, vai puxar e pescar e vai tirar. Ó, ele é tão facinho de fazer, bem rapidinho, ó. Puxando, vai no próximo. E você vai fazendo esse processo aqui, ó, na carreira do ponto baixo. Tá vendo que é tão facinho de fazer, é tão bom. Não tem segredo. Eu ponho o meu dedo aqui, o fio para passar por debaixo do meu dedo, para facilitar para mim pescar ele, ó. Que eu sinto que ele tá aqui, tá vendo, ó? E aí é só ir trabalhando ponto baixíssimo aqui sobre essa carreirinha. Cuidado, gente, para você não pegar na carreira errada. Tem que ficar sempre na mesma direção, ó. Fazendo aqui. É só você ir abrindo o ponto aqui com a própria ajuda aqui da sua mão, ó. E você vai fazendo esse movimento. Engarranchou no ponto, você solta. Ó, e vai ficar esse detalhezinho aqui na cor. É bem discreto, tá, gente? Fica bem bonitinho. E aí, a gente vai fazendo esse processo até chegar aqui, rente com aonde a gente começou. Mas lembrando, se você quiser pegar desde o início aqui, ó, pode, tá? Fica bacana também. Então, eu vou continuar essa carreira até o fim. Aí, depois a gente vai amarrar o fio do lado de cá também, fazer mais uma, bem nessa carreirinha do ponto baixo. Eu volto para poder começar com vocês, porque se ficou dúvida, aí vocês tiram. Olha só, já cheguei aqui no final, tá vendo que meu fio tá aqui puxado? E eu tenho que levar ele lá para trás. Aí, o que que você vai fazer aqui agora, ó?
Você vai vir bem no ponto que tá bem aqui, ó, no seguinte. Vai pegar essa laçadinha e levar ela lá pra trás, ó. Levou ela lá pra trás, aí você passa o seu fio por dentro dela pra fechar, ó, pra dar o nozinho. Você observar, ó, ela já fica presa aqui, se ajusta bem, tá? Dentro do ponto, ó. E aqui eu tenho uma carreira pronta do que eu quero, tá? Do detalhe que eu quero, ó. Na Moana tem algumas tirinhas dessas, assim, uns detalhezinhos. O que eu vou fazer aqui agora? Vou repetir essa mesma carreira, porém, nessa carreira onde eu fiz o ponto baixo aqui, ó. Vou fazer do mesmo jeito, levo o fio lá para trás, venho bem rente aqui desse ponto, deixa o fio sobrando, depois, gente, a gente arremata no final esses fios tudinho, essas pontas juntas, tá? Lá para trás. E pode também, tá? Forrar essa peça depois. Aqui tá me atrapalhando, eu vou puxar aqui para frente, ó. Aqui, ó, eu trago e puxo. Com o auxílio do meu dedo, fica bem mais fácil. E começa tudo de novo. Chegou no final, faz do mesmo jeito. Leva o fio para trás, passa lá por dentro, que ele não vai soltar. E a gente vai pegar essas pontas. Terminou essa carreira aqui, fez isso, a próxima será na cor preta. É a mesma repetição. Nessa carreirinha aqui, ó, na de cima de ponto baixo, você vai fazer na cor preta. E aí, essa parte que vai sobrar, a gente vai fazer um detalhe, tá? Aí, gente, eu preciso do auxílio de uma agulha sem ponta. Eu não falei, mas você vai precisar. Por último, pode forrar esse cropped, que fica uma gracinha. Eu vou te ensinar como que você vai bordar uns bordadinhos bem delicados aqui com a agulha, na cor preta. E também pode fazer aqui embaixo, ó. Essa parte aqui também fica bacana, fica legal. Então, eu vou concluir essa carreira e é na cor preta e volto. Olha só, pessoal, aqui agora eu vou fazer um pequeno detalhezinho. Aqui eu só passei a agulha mesmo, tá? Com fio preto, como se fosse uma marcação, tá? Bem simples, pode fazer da forma que você quiser, se quiser fazer nesse sentido ou assim. Aqui no meu centro, eu pus esse marcador só para direcionar o meu centro. Eu vou fazer igual eu fiz aqui para vocês verem, ó. Aproximadamente aqui, ó, mais ou menos a mesma distância, ó. Se quiser contar, pode, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ou menos aqui, nessa distância. Eu pego, venho aqui dentro, ó, por fora, lá pelo avesso, para o direito com a agulha, ó. Aqui eu fiz um cordão com fio duplo, dei um nozinho para segurar aqui, tá? Para não soltar, para ser uma base. Eu venho aqui, ó, nesse ponto com o ponto, gente, aqui de cima, ó. É uma costura bem simples, tá, gente? Ó, passei uma vez. Eu vou no mesmo espaço de novo, ó. E vou reforçar, vou passar 2 vezes no mesmo ponto. Passei. Ó, para ele ficar grosso e ficar com um detalhe. Agora eu vou fazer um pouquinho maior, vou pegar mais em cima aqui um pouquinho, ó. Já na parte quase de cima lá do ponto que eu fiz. E vou descer esse meu ponto um pouquinho mais para baixo, ó. Eu vou pular esse meu ponto alto aqui, vou vir dentro do próprio ponto alto, ó. Vou passar, ó, mais embaixo para que fique bem mais maior o ponto, tá vendo? Pra não ficar tudo igual. Aqui é só brincar, tá, gente? É uma brincadeira, tá, gente? Ó. Passar de novo no mesmo espaço, ó. Vou vir aqui dentro. E passo. Passei por 2 vezes. Aí eu vou novamente passar um menorzinho, ó. Bem aqui pertinho, ó. Vou pegar dentro aqui desse ponto. E dentro aqui do ponto baixo, ó. É só uma brincadeira. Se não quiser fazer esse trabalho, não precisa, tá, gente? Isso aqui é só se quiser. Porque na peça da Moana, ela tem alguns desenhos. Como a gente não consegue desenhar, a gente pode criar. Aqui você pode ajustar para que fique bem legal.
Aí aqui atrás, ó, você junta essa ponta que você deixou com essa outra, ó. Dá aqui alguns nozinhos, depois você arremata essa pontinha. E eu, aproveitando que eu tô aqui pelo avesso, eu vou te mostrar como que eu fiz com as pontinhas daquele. Eu arrematei também, gente, ó. Eu caminhei entre os pontinhos, tá vendo, ó? Bem singelo, ó. E uni aqui uma ponta com a outra, subi aqui, eu juntei tudo e arrematei pelo avesso, ó. Aqui eu fiz do mesmo jeito, deu nó, vou cortar e vou queimar essa ponta. O de cá eu fiz o mesmo. E aqui no meio eu vou tentar, gente, eu vou tentar fazer uma estrela, tá? Uma estrelinha. Vamos ver, eu não sou muito boa, tá, gente? Nessa área que é a costura. Eu sou boa para fazer crochê. E aqui depois eu pretendo colocar um forro, mas o forro já tem vídeos tutoriais aqui no meu canal. Se você buscar aqui por forro, você vai encontrar como forrar cropped, tá? Eu acho que tá dessa forma. Aqui é o meu meio, eu pus o marcador para direcionar. Vou deixar ele por enquanto aqui. O que que eu vou fazer? Pra gente formar uma estrela, a gente tem que começar uma parte para ter aquela central. Então, aonde que eu vou deixar aqui a minha parte central? Vou deixar bem aqui, ó. Aqui vai ser a minha parte central, tá? Tô bem pertinho aqui do ponto. Então, eu vou pegar aqui embaixo, ó, bem na parte aqui do ponto baixo, ó, na mesma direção. Ó, vou puxar aqui e vou vir aqui pra dentro, pro meu meio, ó. Primeiro ponto. Aí daqui eu vou sair lá pra cima, ó. Pegar bem aqui rente mesmo com um ponto baixo, ó. Vou voltar pro meu centro aqui, ó. Deixa eu tirar esse marcador para não atrapalhar para vocês verem, ó. E aqui agora eu vou aqui, ó. Vou contar, ó. A partir desse aqui que eu contei, 1, 2. Vou vir bem aqui dentro, ó. Não vou muito longe, não. Volta aqui pro centro. Vou vir aqui, ó. Aqui, ó, no segundo. Do lado de cá, volto pro centro. Aqui agora, eu vou vir bem aqui, ó. Aqui, ó, 2. Tá muito perto, eu vou vir no terceiro, para abrir um pouquinho mais essa parte aqui, gente. Opa, peraí que escapuliu. Se o meu fio não der, aí eu vou desmanchar e pegar outro, tá? Ó. Vou voltar pro centro. Ó, ficou com 5 aqui. Aqui agora, eu vou vir pro lado de cá. Puxar. Vou vir pro centro de novo, ó. Tá vendo que ficou longe? Aí você pode, ó, voltar. Vamos ver se eu consigo voltar. Ó, consegui voltar. Como ficou muito longe, eu vou pôr mais pertinho possível aqui, ó. Vou pular só um. Vou vir bem dentro desse aqui, ó. Aí eu volto pra dentro do meu espaço. Ó, ficando assim. Aí aqui, gente, ó, você pode fazer mais pra cá um pouquinho, ó. Vou formar como fosse uma estrela. E posso vir de cá também. Ó, o meu fio não vai dar, tá curto, tá vendo? Aí eu vou levar lá pra trás. Ó, não ficou 100% não, mas ficou bem bonitinho, gente, ó. Acho que ficou até legal, tá? Aí aqui, gente, vocês vão analisando a forma que fica melhor, tá? Só tô ensinando que dá pra fazer. Se não quiser também achar brega, não faça, tá? Isso aí é bem pessoal. Que a gente só te dá uma dica que fica para ficar diferencial, mas é opcional. Aqui eu vou cortar, eu vou ajustar essa minha ponta com a outra aqui e vou dar um nó aqui dentro, ó. Então, o segredo para você fazer uma florzinha dessa é pegar um canto e levar pro meio. E todo pontinho que você fizer, você leva pro meio. É dessa forma que ele é feito. E aí, dá pra fazer também embaixo, como eu te falei, tá? Dá pra fazer, brincar
e trabalhar dessa mesma forma também. Mas eu acho que vai ficar muita informação se eu colocar aqui, ó, tá? Ó, pode colocar se quiser, mas eu acho que fica muito perto do preto, então eu vou deixar manter só esse aqui em cima, tá? Esses dois, ó, desse jeito aqui, tá? Dessa forma aqui. E aí, é só forrar o croppedzinho. Se quiser colocar pérolas aqui branca, ó, gente, fica bonitinho também. Eu acho que eu tenho, depois eu vou fazer o teste se eu coloco ou não. E aplicar o forro e o cropped tá pronto. O cordãozinho eu ainda não fiz, mas vou fazer, tá? E aqui é só queimar a pontinha e temos aí, então, um cropped prontinho. Ó, até comecei a colocar aqui, tá vendo, ó? Daquela mesma forma que eu fiz aqui, ó, em pé, que eu fiz deitado, tá vendo? Então, é só fazer isso e tá pronto aí. Você tem um croppedzinho, tirou esses detalhes ou fizer tudo numa cor só também, dá um cropped bem bonitinho aí para sua filhinha ou netinha, tá, gente? Usem a criatividade. Aqui a gente só dá uma direção para vocês produzirem a peça. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Eu amei trabalhar essa peça e assim que Maitê vestir, minha neta, eu mostro para vocês aí, vocês vão ver passando aí nas telinhas e nas redes sociais. Todas as informações estão na descrição. Fiquem todos com Deus e até uma próxima videoaula.